Você sente aquela dor silenciosa cada domingo ao ver os lugares vazios ao seu lado no banco da igreja? Aquela angústia profunda de ser o único em casa que ainda mantém viva a chama da fé, enquanto observa seus entes queridos se afastarem cada vez mais dos sacramentos e da missa dominical? Esta realidade que parece tão pesada sobre seus ombros não é apenas sua. Milhares de católicos ao redor do mundo carregam essa mesma cruz diariamente. Mas o que você talvez ainda não saiba é que Padre Pio, o santo estigmatizado cuja intercessão já transformou incontáveis vidas, revelou um caminho poderoso para quem vive essa situação aparentemente impossível. Antes de compartilhar com você esse ensinamento que tem restaurado famílias inteiras para a fé, preciso que compreenda algo fundamental. O afastamento de seus familiares da missa não é apenas uma questão de preferência ou estilo de vida. É uma batalha espiritual real. Padre Pio, que via além do que os olhos humanos podem perceber, compreendia que por trás da indiferença religiosa, muitas vezes se escondem forças que trabalham ativamente para manter as almas afastadas da graça santificante. É por isso que ele não apenas aconselhou, mas deixou práticas concretas para quem vive essa realidade dolorosa. Práticas que não apenas protegem você, mas abrem caminhos invisíveis para a conversão daqueles que você ama. O que estou prestes a revelar não é um conjunto de fórmulas mágicas, mas um sistema de vida espiritual comprovado, que transforma você em um canal da graça divina dentro de sua própria casa. São 5 práticas específicas que Padre Pio recomendava insistentemente aos fiéis que choravam pela conversão de seus familiares. Estas práticas, quando realizadas com fé e perseverança, têm o poder de quebrar barreiras espirituais, despertar corações adormecidos e criar um ambiente de proteção sobrenatural, mesmo quando você parece estar sozinho em sua jornada de fé. Prepare seu coração, pois a partir deste momento sua casa nunca mais será a mesma. A primeira prática que Padre Pio insistentemente recomendava é a recitação diária do Santo Rosário dentro de casa. O rosário é a arma para os tempos atuais, dizia ele com convicção inabalável. Quando você toma seu terço nas mãos, mesmo que sozinho no silêncio do seu quarto, algo extraordinário acontece no plano espiritual. As contas do rosário tornam-se como pequenas lanças de luz que penetram a escuridão da indiferença religiosa. Cada Ave Maria pronunciada com amor se transforma em uma semente plantada no coração daqueles por quem você reza. É como se cada mistério contemplado abrisse uma janela no céu, por onde a graça divina pode derramar-se abundantemente sobre sua casa. Talvez você já tenha tentado rezar o rosário antes, mas sem perceber resultados visíveis. Padre Pio nos ensina que a eficácia desta prática não está necessariamente nos resultados imediatos, mas na persistência amorosa que demonstra sua fé. Como um jardineiro que rega diariamente uma terra aparentemente estéril, sem ver ainda os primeiros brotos, você está criando condições para um florescimento futuro. Há casos documentados de fiéis que, seguindo este conselho de Padre Pio, rezaram o rosário diariamente por seus familiares durante meses ou anos, sem qualquer sinal de mudança, até que, repentinamente, de forma inexplicável para a lógica humana, viram transformações profundas acontecerem. A chave está na constância. Escolha um horário específico cada dia, um local tranquilo em sua casa, e faça desta prática um compromisso inabalável. A forma como você reza o rosário também importa enormemente. Padre Pio sugeria que, ao rezar pelos familiares afastados da fé, cada mistério fosse oferecido por uma intenção específica relacionada à vida espiritual deles. Por exemplo, no primeiro mistério, você pode pedir pela abertura do coração de seu familiar para reconhecer a presença de Deus. No segundo, pela cura de feridas passadas que possam ter causado o afastamento. No terceiro, pela proteção contra influências negativas. No quarto, pelo despertar da fome dos sacramentos. E no quinto, pela reconciliação plena com a Igreja. Ao final de cada rosário completo, Padre Pio recomendava uma entrega total dos resultados nas mãos de Nossa Senhora, confiando plenamente no tempo de Deus.
Se você acredita que esta prática pode transformar sua família da mesma forma que transformou milhares de lares, escreva nos comentários. Estou pronto para esta bênção do Rosário. A segunda prática, revelada por Padre Pio para lares onde a fé esfriou, é surpreendentemente simples, mas de uma eficácia espiritual extraordinária. O uso regular de água benta nos ambientes da casa. Para compreender a profundidade desta prática, é preciso primeiro entender como Padre Pio enxergava a realidade espiritual de um lar onde a missa foi abandonada. Ele frequentemente descrevia esses ambientes como territórios vulneráveis, onde a ausência da graça sacramental regular cria pequenas fissuras na proteção espiritual. A água benta, consagrada pela bênção sacerdotal, carrega em si um poder santificador que sela essas aberturas invisíveis e estabelece uma barreira contra influências negativas que poderiam intensificar o afastamento da fé. A forma de aplicar esta prática é delicada e requer discrição, especialmente se seus familiares não são receptivos a manifestações religiosas. Padre Pio aconselhava manter um pequeno frasco de água benta em casa, obtido na igreja paroquial, e utilizá-lo regularmente sem alarde ou imposição. Você pode borrifar suavemente a água benta nas portas principais, nas janelas, nas cabeceiras das camas e em outros pontos estratégicos da casa, sempre acompanhando este gesto com uma breve oração silenciosa. Este ritual aparentemente simples cria o que Padre Pio chamava de pontos de luz, pequenas âncoras de graça que permanecem ativas no ambiente, criando condições para que o Espírito Santo possa agir nos corações endurecidos. Há algo particularmente poderoso nesta prática que transcende nossa compreensão racional. A água benta não apenas santifica o ambiente físico, mas também atua no plano espiritual, como um constante lembrete da aliança batismal. Quando você asperge água benta em sua casa, está simbolicamente recordando e invocando as promessas do batismo que seus familiares receberam. É como se cada gota sussurrasse gentilmente às suas almas. Lembre-se de quem você é. Lembre-se a quem você pertence. Muitos seguidores deste conselho de Padre Pio relatam que, após semanas ou meses desta prática constante, começaram a notar mudanças sutis, uma pergunta inesperada sobre a fé durante o jantar, um interesse repentino por um livro religioso, ou até mesmo um pedido surpreendente para acompanhá-lo à missa. Se você está determinado a transformar sua casa através desta prática sagrada e ancestral, escreva agora nos comentários "Água benta em minha casa" e inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos poderosos de Padre Pio que podem restaurar sua família. A terceira prática que Padre Pio recomendava com especial ênfase para quem sofre com o afastamento familiar da missa é a criação de um pequeno altar doméstico com uma vela acesa diariamente. Esta prática pode parecer simbólica ou até mesmo simples, mas Padre Pio via nela um profundo significado espiritual. Quando você dedica um espaço em sua casa, pode ser uma pequena mesa, uma prateleira ou mesmo um canto discreto, e ali coloca uma imagem sagrada acompanhada de uma vela, você está estabelecendo o que ele chamava de farol espiritual. Este pequeno ponto de luz torna-se, no plano invisível, um poderoso centro de irradiação da presença divina, como um lembrete constante de que, mesmo quando a fé parece ter abandonado sua casa, Deus continua presente, paciente, esperando. A escolha da imagem para este altar tem uma importância particular. Padre Pio sugeria selecionar uma imagem que tivesse alguma conexão com a história espiritual de sua família. Talvez o santo padroeiro da paróquia onde seus filhos foram batizados, uma devoção especial que seus pais lhe ensinaram, ou uma representação de Jesus ou Maria que tenha tocado o coração de seu cônjuge em algum momento do passado. Esta escolha cuidadosa não é apenas estética, mas estratégica no plano espiritual. Ela evoca memórias e conexões afetivas com a fé que podem estar adormecidas, mas não extintas. A vela, por sua vez, representa sua própria fé ardente, aquela que se mantém acesa mesmo quando todos ao seu redor parecem ter se apagado. Cada vez que você a acende, acompanhando este gesto com uma breve oração, está simbolicamente oferecendo
sua própria luz pela iluminação espiritual de toda a família. O poder desta prática, segundo os relatos de quem seguiu fielmente este conselho de Padre Pio, manifesta-se de maneiras surpreendentes ao longo do tempo. Muitos testemunham que seus familiares, inicialmente indiferentes ou até mesmo hostis à presença deste pequeno altar, gradualmente começam a respeitá-lo, depois a observá-lo com curiosidade e, em alguns casos notáveis, acabam eles mesmos acendendo a vela ou colocando flores junto à imagem. É como se esta chama física fosse, pouco a pouco, reacendendo uma chama interior que nunca se extinguiu completamente. Padre Pio explicava que esta prática é especialmente eficaz porque cria o que ele chamava de presença sacramental, um lembrete visível e tangível do sagrado em meio ao secular. Um contraponto silencioso mais eloquente à indiferença religiosa que pode ter se instalado em seu lar. A quarta prática que Padre Pio transmitia àqueles cujas famílias haviam abandonado a missa é talvez a mais profunda de todas: a oração de intercessão específica pela conversão dos familiares. Não se trata aqui de qualquer tipo de oração, mas de uma forma particular de súplica que ele ensinou, baseada em sua profunda compreensão das batalhas espirituais que envolvem a salvação das almas. Esta oração especial combina 3 elementos essenciais: o reconhecimento da soberania divina sobre todas as almas, a entrega confiante dos familiares aos cuidados de Deus e a oferta de pequenos sacrifícios pessoais, como atos de reparação. É como se você, através desta prática, estivesse tecendo diariamente uma rede de proteção e graça ao redor daqueles que ama, mesmo que eles não percebam ou não aceitem essa realidade espiritual. O método que Padre Pio ensinava para esta intercessão é tanto simples quanto profundo. Ele sugeria reservar alguns minutos diários, preferencialmente na mesma hora, criando uma disciplina espiritual, para ajoelhar-se diante de um crucifixo e pronunciar os nomes de cada familiar afastado da fé, um por um, visualizando-os mentalmente enquanto os entrega à misericórdia divina. Para cada pessoa mencionada, Padre Pio recomendava oferecer um pequeno sacrifício pessoal, abrir mão de algum conforto, realizar um ato de caridade extra ou praticar um jejum moderado. Estes pequenos sacrifícios, explicava ele, são como moedas espirituais que você deposita no banco da misericórdia divina em nome daqueles que você ama. Nenhum destes sacrifícios passa despercebido aos olhos de Deus, e todos geram juros, de graça que no tempo certo serão aplicados na conta espiritual de seus familiares. A eficácia desta prática de intercessão, segundo o ensinamento de Padre Pio, multiplica-se quando combinada com o que ele chamava de confiança absoluta. Muitas vezes, explicava ele, nossa ansiedade pela conversão de nossos entes queridos pode, paradoxalmente, interferir no processo divino. Quando oramos com angústia excessiva ou cobrança interior, estamos sutilmente demonstrando falta de confiança no tempo e nos métodos de Deus. Por isso, ele insistia que esta oração de intercessão fosse sempre concluída com um ato consciente de entrega total. Senhor, confio plenamente em Ti. Sei que amas esta pessoa infinitamente mais do que eu poderia amá-la. Entrego-a completamente aos Teus cuidados, no Teu tempo perfeito. Esta rendição confiante é, paradoxalmente, o que libera o máximo poder da intercessão, pois alinha nossa vontade limitada com a vontade perfeita de Deus para aquela alma. A quinta e última prática, que Padre Pio revelava como essencial para quem vive num lar onde a missa foi abandonada, é aquela que ele considerava a mais poderosa de todas: a participação fiel na Eucaristia, oferecida especificamente pela conversão da família. Esta prática cria o que Padre Pio descrevia como um circuito espiritual completo. Enquanto seus familiares se afastam do sacramento mais poderoso, você intensifica sua própria participação nele, criando um equilíbrio místico que pode, literalmente, alterar o destino espiritual de toda a linhagem familiar. Quando você participa da missa com esta intenção específica, torna-se o que Padre Pio chamava de representante sacramental de sua família diante do altar de Deus.
A forma de implementar esta prática vai muito além da simples presença física na igreja. Padre Pio ensinava que, ao participar da missa pelos familiares afastados, é necessário um engajamento espiritual profundo em cada momento da celebração. Durante o ato penitencial, por exemplo, você pode oferecer um arrependimento vicário, reconhecendo não apenas seus próprios pecados, mas também aqueles que possam estar mantendo seus familiares longe de Deus. Na liturgia da palavra, pode abrir o coração para receber a mensagem divina, não apenas para si, mas também como um receptáculo para aqueles que não estão presentes para ouvi-la. No ofertório, Padre Pio sugeria um ato interior particularmente poderoso. Mentalmente, colocar os nomes e as almas de seus familiares afastados, junto com o pão e o vinho sobre o altar, para que sejam simbolicamente transformados junto com as oferendas eucarísticas. O momento da comunhão, na visão mística de Padre Pio, representa o ápice desta prática intercessória. Quando você recebe o corpo de Cristo, torna-se literalmente um tabernáculo vivo que leva Jesus de volta para o lar onde ele talvez tenha sido esquecido. Sua própria alma e corpo, dizia Padre Pio, tornam-se uma extensão da presença eucarística para dentro de sua casa. Esta compreensão transforma profundamente o significado do retorno para casa após a missa. Você não está simplesmente voltando de um compromisso religioso, mas está trazendo consigo a presença real de Cristo para um ambiente que precisa de santificação. Muitos que seguiram fielmente este ensinamento testemunham uma mudança gradual, mas perceptível na atmosfera de seus lares. Discussões diminuem, momentos de paz tornam-se mais frequentes, e pequenas aberturas para conversas sobre espiritualidade começam a surgir naturalmente. A verdadeira transformação que estas 5 práticas de Padre Pio promovem em seu lar começa no plano invisível, como uma suave brisa que precede a tempestade renovadora. Você deve compreender que, ao implementá-las fielmente, está criando o que Padre Pio chamava de condições atmosféricas espirituais, favoráveis à conversão. É como preparar cuidadosamente um solo para receber sementes valiosas. Você não pode forçar a germinação, mas pode garantir que todas as condições necessárias estejam presentes para quando o momento divino chegar. Os primeiros sinais dessa mudança atmosférica são sutis, quase imperceptíveis ao olhar desatento. Talvez um comentário menos hostil sobre religião durante um jantar, uma pergunta aparentemente casual sobre um símbolo católico, ou mesmo um silêncio respeitoso quando você menciona que vai à missa. Pequenas rachaduras na muralha da indiferença que sinalizam que o trabalho invisível está em curso. À medida que você persiste nestas práticas, dia após dia, semana após semana, começa a experimentar o que Padre Pio descrevia como uma inversão da corrente espiritual dentro de casa. Se antes o afastamento da fé criava uma espécie de vácuo que atraía influências negativas, agora sua presença sacramental constante, fortalecida pelo rosário, pela água benta, pelo altar com a vela, pela intercessão específica e, sobretudo, pela comunhão eucarística, estabelece uma nova corrente de graça que flui continuamente. Esta corrente invisível mas poderosa começa a tocar, de forma misteriosa, os corações daqueles que você ama. Não é incomum que, nesta fase, seus familiares comecem a buscar sua presença com mais frequência, a confiar-lhe problemas pessoais, ou a demonstrar uma abertura inesperada para assuntos mais profundos da vida. Todos sinais de que as defesas interiores estão, pouco a pouco, sendo desarmadas pela ação silenciosa da graça. O mais extraordinário sobre este processo, segundo revelava Padre Pio, é que ele frequentemente culmina no que parece ser uma conversão espontânea, quando, na verdade, foi meticulosamente preparada no plano espiritual. Casos documentados de seguidores destes ensinamentos relatam momentos surpreendentes. Um filho que, após anos de rejeição à fé, pede espontaneamente para ser levado à confissão. Um cônjuge que, sem qualquer pressão explícita, decide retomar a prática dominical. Um irmão que, após uma experiência pessoal marcante, reconhece a presença divina que sempre esteve disponível. Padre Pio explicava que estes aparentes milagres repentinos
São, na verdade, o florescimento natural de sementes que foram pacientemente regadas através destas 5 práticas. Como ele costumava dizer, a conversão verdadeira parece sempre um milagre aos olhos humanos, mas é frequentemente o resultado de 1000 pequenos atos de fidelidade realizados no silêncio do amor. Existe, porém, um aspecto crucial sobre estas práticas de Padre Pio que precisa ser compreendido para que sua eficácia seja plena. Elas não funcionam como fórmulas mágicas, mas como expressões de um amor autêntico e desinteressado. O santo estigmatizado advertia frequentemente contra o que chamava de intercessão interesseira, aquela motivada primariamente pelo desejo de mudar o outro para nosso próprio conforto ou validação religiosa. A verdadeira intercessão, explicava ele, nasce de um amor genuíno pela salvação do outro, independentemente de qualquer reconhecimento ou resultado imediato. É este amor puro, reflexo do próprio amor de Cristo, que confere poder transformador às 5 práticas. Quando rezamos o rosário, aspergimos água benta, acendemos a vela no altar, intercedemos especificamente ou participamos da missa pelos nossos familiares, devemos fazê-lo com um coração livre de julgamento, ressentimento ou superioridade espiritual. A pureza desta intenção é testada precisamente nas situações de aparente fracasso ou rejeição. Padre Pio relatava casos de fiéis que seguiam fielmente estas práticas por meses ou anos, enfrentando não apenas a contínua indiferença de seus familiares, mas por vezes até mesmo o escárnio ou a hostilidade direta. Nesses momentos de desafio, ensinava ele, revela-se a verdadeira natureza de sua intercessão. Se você continua firme nas práticas, sem amargura e sem desistir do amor, está participando do próprio sofrimento redentor de Cristo. Esta perseverança amorosa diante da rejeição é, paradoxalmente, uma das forças mais transformadoras no plano espiritual. Muitos testemunham que foi precisamente após os períodos mais difíceis e desafiadores de sua intercessão que presenciaram as transformações mais profundas e inesperadas. Padre Pio oferecia uma imagem poderosa para compreender este paradoxo. Seu amor perseverante pelos familiares afastados da fé é como a água que cai, gota a gota, sobre uma pedra aparentemente impenetrável. Cada gota parece inútil e sem efeito. Mas depois de anos deste gotejamento constante, a pedra começa a mostrar uma pequena depressão, depois uma fenda, e eventualmente se abre completamente. Esta analogia ilustra perfeitamente o processo, invisível mas inexorável, que acontece quando você persiste nas 5 práticas com amor puro. O que parece ser uma rotina diária sem resultados visíveis, está, na verdade, criando uma pressão amorosa constante sobre as resistências interiores de seus familiares, uma pressão que no tempo de Deus produzirá o milagre da abertura espiritual. Chegamos agora ao ponto mais crucial deste ensinamento de Padre Pio. O momento de começar é este. Não há tempo a perder. O santo que enxergava além do véu material compreendia a urgência da salvação das almas de uma forma que nós, limitados pela percepção terrena, raramente conseguimos apreender. Cada dia que passa, advertia ele, é um dia em que o coração pode endurecer-se mais, em que as influências negativas podem criar raízes mais profundas, em que a distância espiritual pode tornar-se mais difícil de atravessar. Esta urgência não deve produzir ansiedade, mas sim uma determinação serena e inabalável para iniciar hoje mesmo as 5 práticas salvíficas. Não espere por condições ideais. Sua família não precisa saber que você está implementando estas práticas, e várias delas podem ser realizadas discretamente sem qualquer alarde ou imposição. Comece com passos simples e concretos. Adquira hoje mesmo um rosário, se ainda não possui um, e determine um horário fixo para rezá-lo diariamente pela sua família. Visite sua paróquia para obter água benta e um pequeno recipiente para mantê-la em casa. Selecione um local discreto para seu pequeno altar doméstico e providencie uma vela e uma imagem sagrada significativa. Reserve alguns minutos cada dia
para a oração específica de intercessão diante de um crucifixo. E, mais importante, comprometa-se a participar da próxima missa com a intenção específica pela conversão de seus familiares. Estas ações iniciais estabelecerão os fundamentos do que Padre Pio chamava de sistema de vida espiritual, capaz de transformar não apenas sua família, mas também sua própria alma, pois ao interceder pelos outros, você mesmo será profundamente santificado. A promessa final que Padre Pio deixou para quem abraça fielmente estas 5 práticas transcende até mesmo os limites desta vida terrena. Em suas próprias palavras, mesmo que você não veja a conversão completa de seus familiares durante sua vida na terra, saiba que nenhuma destas orações e sacrifícios será perdida. Eles permanecem como um tesouro espiritual que continuará a trabalhar pela salvação daqueles que você ama, mesmo após sua partida deste mundo. Esta perspectiva eterna confere um significado ainda mais profundo à sua fidelidade diária. Você está construindo uma herança espiritual que pode influenciar gerações. Muitos relatam experiências extraordinárias em que familiares retornaram à fé anos após o falecimento daquele que intercedia por eles, reconhecendo uma influência espiritual que transcendeu as barreiras do tempo e da morte. Não espere um momento perfeito para começar. O momento de transformar sua família através destas poderosas práticas de Padre Pio é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer.